18 de junho entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Quais jogadores poderão ter aquele momento de decisão? Aqueles jogadores que a gente pode esperar alguma coisa nas partidas contra a PSG amanhã e na segunda contra o Atlético de Madrid. Além disso, Alex Telles pode sair do Botafogo? A imprensa saudita coloca ele podendo voltar para sua velha casa, mas eu acho bem provável. E o técnico do Real Madrid falou sobre todos os times brasileiros e deu uma bela de uma elogiada. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Fica aquela dica para vocês conhecerem a VBet, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Tô deixando o QR Code aqui na tela para vocês apontarem seus celulares e entrarem na VBet. Conheçam a VBet, sempre com responsabilidade, tendo mais de 18 anos. E lembrando que lá é um site para vocês conhecerem. E claro, depois que conhecerem, entenderem como que funciona, tendo mais de 18 anos e tendo responsabilidade, vocês farão seus cadastros. Entrem lá na VBet. Segundo o jornal saudita, o Al Riyadh, o Al Nassr, ex-equipe do Alex Telles e time do Cristiano Ronaldo, colocou ali, como uma possibilidade a volta do Alex Telles já na próxima janela de transferências no meio desse ano. Mas tem um detalhe, o Al Riyadh também colocou que o Fernando Hierro, que era o diretor de futebol do clube na época, que acabou assinando a saída do Alex Telles ano passado. Além do nome do Telles, outros laterais esquerdos também estão sendo colocados como possíveis de chegarem na equipe do CR7. Sendo bem sincero, eu acho improvável, nunca coloco a palavra impossível no futebol, por causa de que o impossível no futebol não existe. Mas eu acho improvável que a gente tenha uma saída do Alex Telles, ainda mais para voltar ao futebol árabe. Por causa de um detalhe, o Telles quer a Copa do Mundo. E não existe uma vitrine maior, ainda mais com o técnico da seleção brasileira sendo novo, o Ancelotti, acompanhando de perto os jogos do futebol brasileiro, do que jogos aqui no nosso país, e o Telles tendo a oportunidade de mostrar para o técnico da seleção brasileira que ele tem tudo para disputar o próximo torneio mundial ano que vem. Eu acho improvável que o Telles saia do Botafogo pelo menos até o ano que vem, até meados do ano que vem, quando será disputada a Copa do Mundo. Mas essa informação vinda da Arábia, mas eu acho improvável que o Telles saia do Botafogo, mas vocês podem falar o que acham aqui embaixo. Também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Queridos e queridas, quais jogadores podem decidir jogos para o Botafogo contra os dois gigantes europeus, PSG e Atlético de Madrid? No meu ponto de vista, a gente tem alguns caras que podem chamar a atenção. Por exemplo, no jogo de amanhã contra o PSG, eu acredito que o John tenha tudo para ser uma peça fundamental, porque ele será muito testado, por causa do volume de jogo da equipe parisiense, e eu acredito que o John amanhã tenha tudo para ser o grande nome da peleja. E na parte ofensiva, pelo Botafogo precisar ser letal, se chegar uma vez tem que fazer um gol, se chegar duas vezes tem que fazer 2 gols, o Igor Jesus tem tudo para ser esse cara da maneira ofensiva. Então os dois pilares amanhã contra a equipe do PSG. O goleiro John, que tem que pegar tudo e mais um pouco, fazer uma partida decisiva. Eu sempre falo aqui dos times brasileiros, eu sempre esqueço também de um outro jogo que é bom ser lembrado, de partidas contra times fortíssimos europeus. Quem não se lembra também do jogo de 2006 entre Internacional de Porto Alegre e Barcelona. O Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona fortíssimo, que perdeu para o Internacional de Gabiru. O Gabiru que fez o gol do título da equipe colorada. É mais um ponto para a gente ter a esperança de acreditar. Vai que dá. A gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar, quem vai acreditar por nós, mesmo sabendo de todas as dificuldades? Então, para a partida de amanhã, eu com certeza aposto nesses dois jogadores para eles serem os pilares. E claro, como a gente falou ontem na Noite Alvinegra, repito nesse vídeo de agora, com todo mundo amanhã dando 120%, 130%. Porque se a gente não der 120%, 130%, vai ser difícil. 100% não basta amanhã. Amanhã tem que ser mais de 100%. E também jogos em que a gente tem um índice de erros
praticamente nulos. Mas eu acredito que tanto para o jogo de amanhã contra o PSG e para o jogo de segunda-feira, esses dois jogadores, o John e o Igor Jesus, serão peças fundamentais. O John no gol, fazendo grandes defesas, assim a gente espera, e o Igor Jesus, que pode ser decisivo, fazendo o gol ou os gols da vitória do Botafogo, das duas vitórias, se Deus quiser, contra a PSG e contra a equipe do Atlético de Madrid. Vamos lá, se Deus quiser, pode dar bom. Vejam aí as falas do Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, quando ele fala dos times brasileiros e de como que o mundo olha o futebol brasileiro de uma maneira que ele acha até um pouquinho errada. Vejam aí as falas do técnico do Real Madrid. Sí, sí que me ha gustado. Los equipos brasileños no me han sorprendido, pero la verdad es que han dado muy buen nivel, tanto Palmeiras, Botafogo, Flamengo y Fluminense. La verdad es que han dado muy buen nivel y van a ser equipos difíciles, con un gran nivel, siempre lo han tenido, siempre que van a competiciones mundiales lo demuestran, y para todos es algo nuevo, ¿no? Porque tienes el Mundial de Selecciones, que eso ya es muy grande, pero podemos hacer grande también esta competición, ¿no? Porque estamos juntando clubes de todo el mundo y eso pues une a lo que es el mundo del fútbol, poder tener la oportunidad de jugar mañana contra el equipo de Arabia Saudí, la semana que viene en unos días contra México y luego contra uno de Austria, ¿no? Pero yo creo que es una competición que tiene muchos alicientes, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho a nosotros en Europa, en lo que pasa en Europa, y nos creemos que no hay nada más, y estamos muy equivocados, ¿no? Fuera de lo que es Europa hay muy buenos equipos, y esto nos da la oportunidad para ver dónde estamos. Tirando a equipe do PSG, que é o nosso adversário de amanhã, e que enfrentou um europeu, diga-se de passagem, como diria craque Neto, todos os outros europeus sofreram. O Bayern a gente não vai contar porque enfrentou um time semi-amador, mas as outras equipes que enfrentaram times de outras nacionalidades não conseguiram grandes partidas. O Chelsea venceu o LAFC, o Los Angeles FC, de uma maneira ali, ok. Ontem a Inter de Milão quase perde, teve o time do Monterrey, teve uma bola no último lance que poderia ter feito 2-1 e ter vencido a partida. A Inter não foi bem. Então a gente está tendo times europeus que não estão conseguindo mostrar toda essa superioridade, que tanto é falada, contra as equipes dos outros continentes. Lembrando, aquilo que eu venho falando aqui sempre, você tem as equipes de primeiro escalão. Hoje nós teremos outra, que é o Real Madrid. Vamos ver como que o Real Madrid vai estrear, o City vai estrear, times que eu coloco como no degrau do PSG, como os mais fortes desse Super Mundial. Mas os europeus, que eram colocados como os papões, que iriam vencer todos os jogos, a gente não tá vendo isso não. E o Xabi Alonso foi bastante respeitoso com o nosso futebol. Beijo, meus amigos, beijo, minhas amigas. Hoje volta ali por volta de 2 e pouca, 3 horas, já lá do meu estúdio de Volta Redonda. Gravei ontem o podcast com o PV, ex-lateral do Botafogo. Veja lá um papo bem bacana. O moleque falou muitas coisas bacanas, até mesmo sobre o nosso clube, sobre a sua passagem e muitos assuntos sobre futebol. Valeu, fui, fiquem com Deus, tamo juntos. Fogo neles, tá chegando a hora, é amanhã, hein, gente. Valeu, fui, fogo. Se você é um apaixonado pelo Botafogo de futebol e regatas assim como eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e eu posso contar com você para fazer esse canal crescer? Até o próximo vídeo, forte abraço!